Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos à primeira notícia. A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados debaterá o custo das passagens aéreas no Brasil. Mais uma discussão. O debate vai analisar fatores que afetam o preço das passagens aéreas e medidas que tornem a regulação no setor mais justa e equilibrada. Serão discutidos custos operacionais, taxas aeroportuárias e preço do combustível. Então é muito importante lembrar, né, que tem duas comissões que discutem muito esse assunto, que uma delas é uma comissão de viação e transportes e a comissão de turismo, que lidam muito com essa parte de aviação. Mas uma coisa interessante, a gente fala em consultoria, né? Definir bem um problema já é metade da solução. Mas uma coisa interessante que a gente fala em marketing, né, sobre preço de passagem, mas em geral, né, a pergunta certa no marketing, você não pergunta o que o cliente quer, né? Sempre falam, pergunta o que o cliente quer. A pergunta correta é você perguntar o que o cliente quer e está disposto a pagar. Então, essa é a pergunta certa. Então, tem que lembrar que o preço é resultado de ter pessoas que estão dispostas a pagar, pessoas que compram essas passagens e pagam esses preços. Então, para entender isso, tem que entender como está dividido as classes sociais de renda no Brasil, né? Então tem a classe A, que é 2,9% da população, que ela ganha mais de R$ 28.240. A classe B, que tem a classe B1, que é 5,1%, e a classe B2, que é 16,7%, com renda entre R$ 14.120 e R$ 28.248. Aí tem a classe C, que é a classe C1, que é 21% da população brasileira, a classe C2, com 22% da população brasileira, que tem renda entre R$ 5.648 e R$ 14.120. E aí que está o problema, porque essa classe é que tem mais dificuldade, não só para passagens aéreas, mas também preços de viagem em geral. Tem que lembrar, tem hotel, tem aluguel de carro. Então, essa é uma das grandes discussões. Querem fazer a classe C começar a usar o transporte aéreo. Então, mas como já tem a classe A e B consumindo uma boa parte do que já é oferecido no mercado, o preço vai ser o que essa classe A e B está disposta a pagar. É o que eu falei, se não tivesse uma classe A e B para pagar esses preços, eles não voariam. Mas tem que lembrar que existe em todo voo uma série de assentos que são mais em conta. Você tem que comprar com antecedência em dias de menor procura. Eu estava lendo, por exemplo, aqui Recife, né? Eles sugerem tem que comprar no mês de março, abril, maio, junho, setembro, que são épocas do ano de menos demanda turística. Então tem que lembrar, quando tem mais demanda, o preço será mais alto. Quando tem menos demanda, o preço será mais baixo. Então você compra às vezes um voo no meio da semana, no voo das 6:30 da manhã, ninguém quer ir naquele voo. Geralmente você vai achar um preço mais em conta naquele voo. Se você quiser comprar um voo da sexta-feira entre São Paulo e Rio, com um monte de executivos tentando ir de um estado para o outro, é claro que vai ter demanda de passageiros que ganham bem, e é claro que o preço vai ser mais alto, você vai otimizar a sua renda, né? Eu brinco, né? Quando você faz um leilão, né? Você não vai perguntar quem dá menos, você pergunta quem dá mais. Você vai tentar vender o seu carro, você vai vender para quem paga mais, você não vai vender para quem paga menos. A mesma coisa as empresas aéreas. Eles vão vender para quem paga mais, você tem que otimizar a sua receita, né? E então, esse é um dos problemas para ser analisado, né? Como você aumenta a renda das pessoas para que tenham dinheiro para viajar, né? E não é só pagar a passagem aérea. Mas é uma discussão longa, envolve várias coisas aí, e já é longa essa discussão. E vamos ver se resolvem alguma coisa aí. Agora, uma interessante, né? O governo quer limitar a cobrança de bagagem de mão para certas tarifas em voos domésticos e internacionais, permitindo o transporte de malas até 10 quilos. O texto deverá incluir um item pessoal, como uma bolsa e uma mala pequena. A cobrança ocorrerá apenas se a mala exceder as dimensões estabelecidas.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto por unanimidade. O projeto precisa passar pela Câmara e depois ser sancionado pelo presidente. Mas uma coisa interessante aqui dos Estados Unidos, duas coisas interessantes. Uma, eu usei um desses itens, eu tenho uma mala que cabe certinho debaixo do banco. Mas eu viajei na American Airlines, eles têm uma caixa eletrônica que serve para o sistema de vídeo. E ele bloqueava certinho minha mala. Minha mala não entrava debaixo do banco. Então, tive que colocar em cima. Mas foi interessante esse caso. Mas a maioria das empresas aqui permite que você leve uma mala de mão e mais esse item pessoal, que é uma bolsa. Muita gente leva a bolsa do computador, tudo, né? A American tem essa tarifa, né? Eles falam muito dessa Basic Economy, que as empresas brasileiras estariam cobrando por mala de mão para quem comprasse essa tarifa Basic Economy, que é bem mais barata. Mas aqui nos Estados Unidos, várias empresas, mesmo com essa tarifa, elas permitem que você leve um carry-on e um item pessoal. Os voos internacionais é quase padrão, que permitem que você leve uma mala de mão, mais um item pessoal que possa ser colocado debaixo do banco, né? Então agora é essa discussão aí, as empresas não gostaram disso estar sendo legislado, mas é aquela história. As empresas aéreas precisam desse dinheiro, mas os consumidores também vão procurar se defender de alguma maneira, né? E usar os seus contatos políticos para isso. Isso aconteceu também na União Europeia. Recentemente, a União Europeia ela legislou permitindo malas com até 7 quilos e até 100 centímetros. A regra funciona para os voos dentro da comunidade europeia. As dimensões também foram padronizadas para evitar confusão. E a ideia era proteger o consumidor dessas taxas surpresas usadas por low cost. Eles ficam muito cuidadosos, né? Porque uma das táticas da low cost é você perder alguma coisa, eles vão lá e cobram uma taxa lá em cima da hora. Uma empresa aqui cobra US$ 100 se você tiver com uma mala de mão e chegar lá no portão, são US$ 100. Se pagar pela internet antes é mais barato. Então elas torcem para você esquecer, né? Mas é o que eu falo para as pessoas. Hoje você tem que tomar cuidado, você tem que ler as tarifas. Muita gente compra sem olhar, sem fazer conta. Então hoje você precisa ser um consumidor esperto. E se você não sabe fazer, procure alguém que é especializado nisso, né? Então houve essa discussão e você vê que na Europa começou por causa de um consumidor. Um consumidor teve problema, colocou na mídia social, a coisa foi crescendo e virou uma legislação. Então, é muito poderoso que um consumidor consegue movimentar as massas, né? Agora, amanhã, sobre aeroportos, né? O Aeroporto Internacional de Florianópolis atingiu a marca de 1 milhão de passageiros internacionais em um ano. Apenas Guarulhos e Rio de Janeiro tinham atingido essa marca. Foram 443 mil passageiros de Santiago do Chile, 338 mil de Buenos Aires, 59 mil de Lisboa, 50 mil do Panamá e 310 mil de outros destinos. Lembrando que a TAP e a Copa Airlines operam no aeroporto e proporcionam conexões internacionais para vários destinos na Europa, América do Norte e Caribe. Só para ter uma ideia de como foi a evolução, né, em 2018 foram 273 mil passageiros internacionais. Agora, em 2025, 1,2 milhão de passageiros internacionais. E lembrando a vocês, né, o Ricardo Jesse, que participa do programa às vezes conosco, ele é o CEO da Zurich Airport Brasil, e ele disse algo importante, ele disse, ó, esse marco é resultado de uma estratégia de expansão de rotas, parceria público-privada, investimento em infraestrutura e confiança das companhias aéreas, né? É uma coisa importante, né? Por exemplo, aqui o Aeroporto de Atlanta tem um departamento de marketing. Eles mesmos fazem estudos e apresentam para as empresas aéreas. Olha, empresa, você não quer colocar um voo daqui para tal lugar? Nós fizemos um estudo, tem um potencial, tem turismo, tem empresas. Então, até o próprio aeroporto apresenta isso para as empresas aéreas, né? Então, é muito importante que o aeroporto tenha atraído a confiança
das companhias aéreas, né? E eu fui olhar alguns comentários no Google sobre o aeroporto de Florianópolis, comentários como muito limpo e organizado, os preços das refeições são razoáveis. O Ricardo falou isso num programa conosco, que eles não queriam ter essa má imagem de ser tudo caro, né? E eles acreditam que se tem um preço razoável, as pessoas também vão comprar mais. Eles vão ganhar pela quantidade de vendas, não tendo um preço caro. Então a estratégia dele tem funcionado. Outros comentários que o aeroporto é bem sinalizado, com amplo estacionamento, inclui vários restaurantes e um supermercado. Isso aí é muito interessante. Eu estava em Munique e tinha um supermercado no aeroporto. E é interessante, os funcionários do aeroporto compram no supermercado, porque o supermercado tem preços razoáveis. Não tem aquela coisa, é no aeroporto, vamos cobrar 3 vezes mais. Não. Os passageiros chegam lá, vão comprar antes de ir para casa, já estou aqui no aeroporto, deixa eu passar no supermercado. Então, aquela história, eles ganham na quantidade, não ficando com aquela imagem, aqui no aeroporto tudo é caro. Então, eles vendem mais. Então, é interessante como eles souberam transmitir essa imagem do supermercado, que sendo uma coisa acessível para as pessoas, e não o aeroporto é mais caro, né? Então, é muito importante que o Ricardo soube trabalhar isso lá no aeroporto de Florianópolis, né? Uma coisa importante, Wi-Fi ilimitado. Uma coisa muito importante, que no aeroporto de Atlanta tem Wi-Fi. Uma vez uma pessoa comentou, quem que paga por isso? Eu falei, olha, pode ficar tranquilo que a imagem do aeroporto, as vendas, tudo pagam tranquilo. Um aeroporto com Wi-Fi, ele dá uma sensação muito boa para o passageiro. Ele está lá sentado, em vez de ele ficar achando problema, ele está lá distraído no Wi-Fi dele, o avião atrasou, ele está ali. Então isso dá uma percepção para o passageiro muito boa de ter o Wi-Fi, né? E então isso é muito bom do aeroporto. Então não é um gasto, não, é um investimento você dar Wi-Fi para os passageiros no aeroporto. Algumas pessoas comentando o melhor aeroporto do Brasil, aeroporto agradável com arquitetura diferenciada. Então, muito importante, né, saber como o aeroporto soube trabalhar com a comunidade, com os políticos da região, rede hoteleira, aluguel de carro e fazer esse ótimo trabalho. E sugiro aí a pessoas de outros aeroportos que façam uma visita ali no aeroporto de Florianópolis para ver como ele tem sido muito bem administrado ali, né? Mas parabéns aí ao Ricardo e pela Zurich. Agora, uma dos Estados Unidos aqui, né? As empresas americanas apresentaram seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025, com uma atenção especial para a Southwest Airlines, que tem passado por grandes transformações em seu modelo de negócio, como escolha de assentos, fim de bagagem gratuita e mudanças no embarque. Embora a receita da Southwest tenha sido recorde de 6,9 bilhões de dólares, o lucro chegou a apenas 54 milhões de dólares. O que está em jogo aqui é o modelo tradicional de low cost, tentando competir agora com empresas tradicionais, e que também foi um pouco a estratégia que a Spirit estava usando, né, de oferecer assentos premiums, né? Outras empresas também apresentaram resultado. A Delta apresentou uma receita de 15,2 bilhões, a United 15,23 bilhões, a American 13,69 bilhões e o grupo Alaska, que comprou a Hawaiian, 3,67 bilhões. Mas no caso da Delta, que hoje tem sido uma boa referência, empresa que ganha dinheiro, foi apontada uma demanda grande de assentos premium, né? Que são às vezes classe executiva, primeira classe, aquela Economy Plus, e apresentaram também um crescimento em viagens corporativas. Ela teve um lucro operacional de 1,7 bilhão de dólares e um lucro ajustado de 1,12 bilhão de dólares. Mas é muito importante isso. Outro dia uma pessoa reclamou, você fala do passageiro corporativo, mas só para ter uma ideia, o passageiro corporativo ele paga as tarifas mais altas, ele reserva em cima da hora e as empresas cobram um premium por isso. Ele viaja frequentemente, ele faz parte dos programas de fidelidade e usa o cartão de crédito da empresa, que também traz um benefício para a empresa aérea. Eles representam 75% do lucro das empresas em geral. E eles são consistentes durante o ano todo. O passageiro que voa a trabalho, o passageiro executivo está lá voando o tempo todo. O passageiro que voa a lazer tem certas épocas do ano, né? Então é muito importante o passageiro corporativo, e esse é um grande trunfo da Delta de ter
essa gama de corporações que usam os serviços dela para voar. Então, esse é um dos fatores que dá esse alto índice de receita para a Delta, né? E o resultado das empresas aéreas brasileiras ainda não foram apresentados, mas as tendências são positivas, por causa do aumento de demanda por voos domésticos. Coisas boas, por exemplo, a Latam, ela opera atualmente a maior malha da sua história e é a que mais conecta para o exterior. A Azul foi eleita a melhor companhia nacional no prêmio Melhores Destinos. E a Gol apresentou recentemente a possibilidade de incorporar aviões de grande porte na sua frota. Então, vamos ver aí nas próximas semanas, talvez, devem sair os resultados financeiros do terceiro trimestre das empresas aéreas brasileiras. Agora, uma aqui dos Estados Unidos, né? Mais de 5.600 voos foram atrasados e alguns até cancelados em um único dia nos Estados Unidos, em consequência da falta de controladores de voos. O problema está sendo causado pelo atraso na aprovação da receita do governo para pagar funcionários federais. Entre eles existem os controladores de tráfego aéreo, o pessoal do FAA e funcionários do TSA que fazem a segurança nos aeroportos. O FAA informou problemas em Nova York, Austin, Dallas e incluindo Los Angeles também. Os voos aqui no sudoeste dos Estados Unidos, muitos deles atrasaram por falta de controladores na aproximação em Atlanta. São 13 mil controladores de voo e 50 mil agentes do TSA trabalhando sem pagamento. E muitos estão revoltados porque, enquanto isso, aquelas pessoas que estão causando esse problema, as pessoas do Congresso, eles têm recebido o salário deles, né? Mas muitos aeroportos estão alertando para que as pessoas cheguem no aeroporto com antecedência. Aqui aumentou talvez em 10, 15 minutos o tempo de passar pela segurança, mas ainda não está nada muito crítico, né? E estão fazendo pressão para que essa crise passe logo e que os partidos políticos resolvam isso, né? Então vamos ver até que ponto chegue aí, mas já está eu acredito, acho que 27 dias aí já nessa situação. E a Boeing, como sempre, volta no noticiário, né? Os funcionários da Boeing em St. Louis continuam em greve depois de terem rejeitado uma nova proposta de aumento. A greve já dura 84 dias e a última votação foi de 51% para rejeitar a proposta salarial e 49% a favor da proposta salarial. A fábrica da Boeing em St. Louis ela é responsável muito pela parte de defesa, ela para produzir e manter vários aviões militares, entre eles o F-15, o FA-18 e o T-7, que é um avião para treinamento. Essa fábrica também produz componentes para o 777X, que já está com as entregas atrasadas. Então, a Boeing ainda está passando por essas dificuldades ali, né, na parte de defesa, e nem está tanto no noticiário que nem a greve maior que houve em Seattle. Mas isso também tem repercutido dentro da Boeing, né? Vamos ver aí como ela reage aí nos próximos dias, se encerra essa greve aí já de 84 dias. Mas essas são as notícias da semana, muito obrigado, coloque seus comentários.